Imagine um único grama de combustível gerando mais energia do que 3 toneladas de carvão queimando simultaneamente em uma fornalha. O que parece mágica é, na verdade, a ciência mais pura e poderosa que a humanidade já dominou em sua história. No coração de uma usina nuclear, bilhões de átomos se dividem a cada segundo para iluminar cidades inteiras e indústrias. Mas como podemos controlar uma força que, se liberada sem freios, pode causar desastres de proporções inimagináveis no mundo? Para entender esse processo complexo, precisamos mergulhar no mundo invisível das partículas subatômicas que compõem toda a matéria física. Tudo começa com um elemento específico, muitas vezes chamado de o combustível do futuro, o metal pesado conhecido como urânio. O urânio 235 possui um núcleo instável que está pronto para se partir sob a menor pressão. Quando um único nêutron atinge esse núcleo, ele se divide em dois pedaços menores, liberando uma quantidade de energia colossal. Esse processo físico é conhecido como fissão nuclear e é o motor fundamental por trás de toda a geração térmica atual. Além de calor intenso, essa divisão libera mais nêutrons, que atingem outros átomos vizinhos em uma reação em cadeia constante. Controlar essa reação em cadeia é a diferença vital entre uma fonte de energia limpa e uma explosão de energia catastrófica. Dentro do reator, o combustível é organizado em pastilhas cerâmicas empilhadas dentro de longas varetas de metal extremamente resistente. Para que a reação não saia de controle, utilizamos moderadores, como a água ou o grafite, para desacelerar os nêutrons livres. Também existem as barras de controle, feitas de materiais como boro ou cádmio, que absorvem os nêutrons em excesso rapidamente. Ao inserir ou retirar essas barras do núcleo, os operadores podem aumentar ou diminuir a potência do reator de forma instantânea. O calor gerado pela fissão aquece a água que circula sob alta pressão ao redor do combustível nuclear que está radiante. É importante notar que essa água nunca ferve dentro do reator devido à pressão extrema que é mantida sempre constante. Em vez disso, essa água quente viaja por tubos para um trocador de calor, onde aquece um segundo circuito independente. No segundo circuito, a água se transforma em vapor de alta pressão, que é canalizado diretamente para as imensas turbinas. As lâminas da turbina giram em velocidades incríveis, convertendo a energia térmica do vapor em energia mecânica de rotação pura. Essa rotação ela aciona um gerador elétrico, onde imãs gigantes criam o fluxo de elétrons que chamamos de eletricidade de alta voltagem. Depois de passar pela turbina, o vapor precisa ser resfriado para voltar ao estado líquido e repetir o ciclo térmico. É aqui que entram as famosas torres de resfriamento, que liberam apenas vapor de água pura na nossa atmosfera terrestre. Muitas pessoas confundem essa fumaça branca com poluição, mas é apenas água evaporada voltando para a natureza de forma limpa. Mas o que acontece se os sistemas de segurança falharem e o calor sair do controle operacional da usina nuclear? Segurança nuclear moderna é baseada no conceito de defesa em profundidade absoluta e múltiplas camadas de proteção física redundante. Paredes de aço e concreto com metros de espessura protegem o núcleo contra qualquer impacto externo ou vazamento radioativo interno. Em caso de emergência total, os sistemas automáticos derrubam as barras de controle no núcleo em milissegundos para parar a fissão. Mesmo sem eletricidade externa, sistemas passivos de resfriamento garantem que o calor residual seja dissipado de forma segura e lenta. O maior desafio atual não é a operação diária, mas o gerenciamento de longo prazo dos resíduos radioativos gerados no processo. Esses materiais permanecem perigosos por milênios e exigem armazenamento em formações geológicas profundas e estáveis para evitar qualquer contaminação. A ciência ela está avançando para criar reatores de quarta geração que podem queimar esse lixo nuclear como combustível adicional útil. Estamos entrando em uma nova era com reatores modulares pequenos, que prometem ser ainda mais seguros e baratos de construir. Além disso, cientistas em todo o mundo buscam o segredo definitivo da energia, a fusão nuclear, o processo das estrelas. Diferente da fissão, a fusão une átomos de hidrogênio, gerando energia infinita, sem produzir resíduos perigosos de longa duração temporal. Se dominarmos essa tecnologia complexa, teremos energia limpa e barata
para sustentar a civilização por milhões de anos no futuro. O caminho da humanidade está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de dominar as forças fundamentais do imenso cosmos que habitamos. Entender o átomo é entender a nossa própria existência e o potencial de criar um planeta muito mais sustentável hoje. A energia nuclear continua sendo uma das ferramentas mais poderosas e incompreendidas que temos para combater as mudanças climáticas globais. O urânio é milhões de vezes mais denso em energia do que qualquer combustível fóssil que extraímos da Terra atualmente. Isso significa que uma pequena quantidade de material pode manter hospitais, escolas e cidades funcionando por décadas sem interrupção alguma. A radiação, embora assustadora para muitos, é uma força da natureza que aprendemos a medir e conter com precisão matemática. Cada protocolo de segurança em uma usina moderna foi escrito com base em décadas de aprendizado e melhoria tecnológica constante. O vapor que sai das torres é o símbolo de um processo que não emite dióxido de carbono na nossa atmosfera. Enquanto o mundo busca alternativas para o petróleo e o carvão, o átomo se apresenta como uma peça fundamental na matriz. A densidade energética do núcleo atômico é o que permite que missões espaciais explorem os confins escuros do nosso sistema solar. Sem geradores nucleares, as sondas que visitaram Marte ou Plutão nunca teriam energia suficiente para transmitir fotos e dados científicos. Estamos literalmente usando o poder que mantém as estrelas acesas para empurrar a fronteira do conhecimento humano para além da Terra. Imagine um futuro onde a escassez de energia seja apenas uma lembrança distante de uma civilização que ainda era primitiva. Para chegar lá, precisamos superar o medo com educação e investir em pesquisas que tornem os reatores cada vez mais eficientes. A física por trás de um reator é uma dança perfeita entre partículas minúsculas e engenharia de escala monumental e grandiosa. Cada válvula, sensor e computador de controle trabalha em harmonia para garantir que o gigante invisível permaneça calmo e produtivo. A história de Tietê-Boa. A história da energia nuclear é uma jornada de descoberta, erros trágicos e triunfos tecnológicos que moldaram o mundo moderno atual. Ao olharmos para as luzes da cidade à noite, raramente pensamos nos nêutrons colidindo a milhares de quilômetros de distância. Mas essa realidade subatômica é o que sustenta o conforto e a conectividade da nossa vida cotidiana no século XXI. A transição energética global exige que sejamos pragmáticos sobre todas as fontes disponíveis que não agridem o clima do planeta. O sol e o vento são vitais, mas o átomo oferece a estabilidade de base que as redes elétricas modernas tanto precisam. Não se trata apenas de ferver água, mas de entender as regras fundamentais que regem a matéria e a energia do universo. Cada nova descoberta no campo da física nuclear nos aproxima de um entendimento mais profundo sobre as origens do próprio tempo. Os reatores de sal fundido, por exemplo, prometem operar em pressões atmosféricas, eliminando o risco de explosões por pressão de vapor. Essa inovação pode permitir que usinas sejam construídas em locais remotos, levando desenvolvimento para regiões que hoje vivem na escuridão total. A educação científica é a nossa melhor defesa contra o preconceito e a desinformação que cercam a tecnologia nuclear há décadas. Quando entendemos como o reator funciona, percebemos que ele é uma das máquinas mais incríveis já projetadas pela mente humana. É a manifestação física da equação mais famosa de Albert Einstein, onde a massa se transforma em luz e movimento vital. O desafio de lidar com o calor residual é uma tarefa que a engenharia moderna resolve com maestria e camadas de proteção. Os recipientes de contenção são projetados para resistir até mesmo à queda direta de um avião comercial de grande porte sem quebrar. Isso demonstra o nível de compromisso com a vida humana e a preservação do meio ambiente que a indústria nuclear mantém. Ao olharmos para o futuro, vemos um horizonte onde a energia será abundante, limpa e acessível para todos os povos. O átomo não é nosso inimigo, mas um aliado poderoso na luta pela sobrevivência da nossa civilização em um planeta frágil. Cada grama de urânio reciclado é um passo a menos na destruição de ecossistemas naturais para a mineração de carvão sujo. A jornada do conhecimento nuclear está apenas começando, com novas fronteiras sendo abertas em laboratórios de pesquisa em todo o mundo.
A fusão fria ou o uso de tório como combustível são caminhos promissores que podem revolucionar nossa relação com a energia. O tório é muito mais abundante que o urânio e produz muito menos resíduos radioativos de longa vida em comparação direta. Imagine reatores que não podem derreter fisicamente devido às propriedades naturais do próprio combustível que eles utilizam para operar. Essa é a promessa da nova geração de engenheiros nucleares que estão redesenhando o futuro da nossa matriz energética global. Precisamos de coragem para aceitar que as soluções para os nossos maiores problemas podem estar escondidas no nível mais microscópico. A ciência não tem lado político, ela tem fatos, dados e uma busca incessante pela verdade sobre como o mundo funciona. Dominar o fogo foi o primeiro passo da nossa espécie, e dominar o átomo é o passo que nos levará às estrelas. A eletricidade que carrega seu celular pode ter vindo de um núcleo que se dividiu há apenas alguns milissegundos atrás. Essa conexão entre o infinitamente pequeno e nossa rotina diária é o que torna a física nuclear algo absolutamente fascinante. Ao final desta jornada pelo interior do reator, esperamos que você veja a energia nuclear com novos olhos de curiosidade. O conhecimento é a chave para transformar o medo em respeito e a incerteza em uma ferramenta de progresso para todos. O futuro está sendo construído agora, entre tubos de vapor e colisões de nêutrons, no silêncio protegido de uma usina nuclear. Agradecemos por explorar os segredos do átomo conosco e por buscar entender as forças que movem o nosso mundo tecnológico. Continue questionando, continue aprendendo, pois a ciência é a lanterna que ilumina o caminho da humanidade através da escuridão desconhecida. O mundo precisa de mentes abertas para as tecnologias que salvarão o nosso amanhã das garras do aquecimento global acelerado. Assim, a energia nuclear é e continuará sendo a espinha dorsal de uma sociedade que aspira a alcançar o impossível entre as estrelas. Cada pequeno átomo contém um universo de possibilidades esperando para ser despertado pela curiosidade e pelo engenho humano sem limites. Obrigado por nos acompanhar nesta imersão científica sobre o funcionamento interno dos motores que alimentam a nossa civilização moderna.